Olá, eu desejo que você esteja bem, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa, eu sou terapeuta e o assunto do vídeo de hoje é sobre alinhamento dos chakras através do Japamala. Bom, eu solicito que você, antes que dê continuidade neste vídeo, se você não sabe o que é o Japamala, se você não conhece o Ho'oponopono, que você possa assistir um vídeo que eu tenho aqui já no canal sobre o Ho'oponopono, porque neste vídeo eu explico sobre essa técnica, como que ela pode te ajudar no seu dia a dia, e eu falo um pouco também sobre o Japamala, como que a gente utiliza o Japamala associado à técnica do Ho'oponopono. Mas, se você já conhece sobre o Ho'oponopono, se você já ouviu falar, se você sabe o que é o Japamala, então hoje você vai aprender comigo como que você pode alinhar os seus chakras através do Japamala. O Japamala é um instrumento sagrado, né? É um fio de contas, assim como, por exemplo, nós temos o terço na Igreja Católica, como nós temos as guias na Umbanda, no Candomblé. O Japamala é também um instrumento sagrado, por isso que precisa ser utilizado com muita sabedoria, com muito discernimento, precisa ser utilizado, obviamente, com muito respeito também. E é exatamente por isso que ele também pode nos ajudar, dentre outras coisas, especialmente se você pratica a religião da qual vem o Japamala, ele também pode nos ajudar de uma forma terapêutica se você souber utilizar para a sua cura, para o seu processo de autoconhecimento, para o seu processo de alinhamento, para o seu processo de equilíbrio. Bom, então neste vídeo que nós temos sobre o Ho'oponopono, eu inclusive mencionei sobre a Beth Russo, que é uma influencer famosa que nós temos na outra rede social, que ela trouxe para a vida dela uma grande transformação perante a história que ela conta sobre a vida profissional e material dela, sobre a abundância, como que ela enxerga todas essas questões. E essa transformação que ela trouxe para a vida dela foi praticando o que ela denomina de Ho'oponopono mágico. Então ela conta, né, que ela conheceu a técnica do Ho'oponopono e ela acrescenta a palavra abençoado quando ela fala do dinheiro, porque ela conta a história que ela passou por uma dificuldade financeira e quando ela fez o Ho'oponopono mágico, abençoando o dinheiro para a vida dela, ela conseguiu atingir níveis de prosperidade muito alto na vida dela. E eu conheci essa técnica justamente quando eu comecei a me integrar e conhecer um pouco mais sobre as práticas integrativas, quando eu conheci um pouco mais sobre o Ho'oponopono e especificamente quando eu estava fazendo o meu curso de Reiki, porque eu sou reikiana e nós reikianos precisamos passar por uma iniciação de 21 dias. Cada reikiano passa por uma iniciação diferente, mas a essência da nossa iniciação é que nós possamos refletir, buscar o nosso processo de autoconhecimento, dentre outras coisas, e também buscar o processo de alinhamento dos nossos chakras. Até porque hoje o Reiki, ele também é visto como uma prática integrativa que tem o propósito de alinhamento dos chakras. Se nós pensarmos o Reiki enquanto uma prática integrativa na área da saúde, a gente pode pensar nele enquanto uma visão que vai olhar para o ser humano dentre as questões da medicina energética, que é o que nós temos quando nós pensamos nos chakras. Então, nessa época, quando eu estava na minha iniciação de 21 dias, um pouco antes eu havia conhecido a prática da Beth Russo, né? E para mim, eu inclusive cheguei a realizar essa prática, foi muito benéfica para minha vida. E eu estava muito inserida nesse meio, né, de conhecer um pouco mais sobre o Japamala, conhecer um pouco mais sobre todas as práticas num aspecto bem amplo. E nessa época, eu acabei confeccionando os meus próprios Japamalas, porque eu gosto bastante de trabalho manual, então eu mesma elaborei os meus Japamalas da forma que eu gostaria de ter, da forma que para mim seria visualmente bonito, né? Do jeito que eu gostaria que eles fossem. E o meu primeiro Japamala que eu tive, na verdade, ele nem foi feito por mim. Eu comprei ele, é esse Japamala aqui, que é um Japamala do chakra frontal, que é o nosso sexto chakra. E aí eu comprei esse Japamala e depois eu falei, bom, por que não fazer os meus próprios Japamalas dos 7 chakras, né? Então, essa técnica que eu vou passar para você, ela não exige que você tenha os Japamalas dos 7 chakras, basta você ter um Japamala. Mas como eu sou terapeuta e eu preciso também cuidar de mim para que eu possa ajudar o outro, além de gostar bastante de estar inserida com o próprio processo da criação artística,
eu senti que isso poderia ser benéfico para mim. Então, se você sente vontade de ter o seu japamalas, você pode fazer, né? Nós temos vários vídeos na internet que ensinam você a fazer o seu japamala, você só precisa ter um fio e você precisa das miçangas. Então aqui, hoje eu trouxe os 7 japamalas para que eu possa passar essa técnica para você. Então vamos começar. Como que eu pensei e elaborei essa técnica na época? Bom, então, como eu estava contando a história, eu conheci, né, essa prática da Beth Russo, conheci o Ho'oponopono, conheci toda a questão do japamala, conheci sobre alinhamento dos chakras, estava inclusive estudando sobre os chakras para minha formação como reikiana, né? E eu pensei, bom, eu preciso trabalhar o alinhamento dos meus chakras durante 21 dias, porque é exatamente uma questão muito primordial para nossa formação enquanto terapeuta. E eu nunca havia lidado com essa questão de alinhamento de chakras, eu sequer sabia sobre isso. E aí seria o meu primeiro processo ali, que eu iria trabalhar os meus chakras mais especificamente no meu processo de autoconhecimento, porque obviamente o Reiki também ajuda, e eu já fui praticante de Reiki no sentido de receber a energia, mas seria o meu primeiro momento comigo mesma, né, na minha iniciação. Bom, então eu pensei, eu preciso trabalhar esse alinhamento de chakras. Então, por que eu não vou agregar essa questão de que eu gosto de mexer com as questões manuais? Então, eu posso elaborar o meu próprio japamala. E depois que eu tenho o meu japamala, eu posso equilibrar os meus chakras de acordo com aquilo que eu sinto que está em desequilíbrio, recitando as palavras do Ho'oponopono. E fazendo isso num ciclo de 7 dias, para que a gente pudesse completar esses 21 dias, né? Então, 3 ciclos de 7, a gente completa 21 dias de iniciação com os nossos chakras equilibrados. E aí, para que a gente possa pensar exatamente nos chakras, além desse vídeo, eu também te indico que você assista, né? Porque, obviamente, para você saber como que você vai alinhar os seus chakras, você precisa ter conhecimento do que é um chakra. Então, se você não sabe também, obviamente, eu te indico que você possa assistir o vídeo de chakras que nós já temos aqui no canal. Mas, se você já tem conhecimento sobre todos os assuntos, então vamos para o que interessa, que de fato é como que você vai alinhar o seu chakra com o Ho'oponopono e com o japamala. Bom, vamos pensar no chakra base. Aqui eu tenho um japamala, um fio de contas, né, vermelho, que eu pensei em elaborar ele justamente para trabalhar o equilíbrio do chakra base. A cor do chakra base é vermelha. E a gente precisa pensar exatamente quais são os desequilíbrios do seu chakra. Porque se você pretende alinhar o seu chakra, você precisa partir da premissa que algo está em desequilíbrio. Então vamos pensar, eu vou trazer com cada chakra 2 exemplos. E aí, se você tem interesse em pesquisar um pouco mais sobre os desequilíbrios dos chakras para você trazer para o seu processo de autoconhecimento e sentir o que você sente aí que está desalinhado na sua vida, o que você precisa trazer um equilíbrio maior, então eu peço que você possa também trazer aí um estudo maior acerca disso. Eu vou trazer 2 exemplos de cada e você pode adequar isso na sua vida. Vamos pensar então, o chakra base em desequilíbrio, ele pode falar em pessoas que têm muito medo de arriscar coisas novas, pessoas que são muito controladoras, que são muito apegadas à vida material, que têm uma tendência a serem muito gananciosas, de ligarem tão somente para a matéria, sabe? É uma dificuldade muito grande de se desprender da matéria, das questões materiais e mundanas. São pessoas que podem ter e podem apresentar um grande desequilíbrio financeiro na vida, uma dificuldade financeira muito grande. São pessoas que, a níveis psicológicos, podem apresentar alguma questão relacionada à figura paterna, questões, obviamente, que precisam ser trabalhadas. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar que nenhuma prática integrativa vai substituir a sua ajuda e o seu auxílio psicológico e médico. Vamos voltar aqui, então. Bom, então, esses podem ser alguns desequilíbrios. E aí você pode pensar, eu gostaria de trabalhar a minha energia com o dinheiro, ou a minha energia com a segurança. Porque se você sente uma pessoa muito medrosa, então você precisa pensar na segurança. Vamos pensar no dinheiro.
Então você pode falar assim: ah, Larissa, eu tenho tido muitos problemas com o dinheiro, muita dificuldade financeira, o dinheiro não para na minha vida, o dinheiro entra, sai, ou às vezes entra mais numa quantidade que pode não ser suficiente para pagar as contas, e aí sempre aquele desequilíbrio, enfim, um desequilíbrio com a energia do dinheiro. Então, a gente precisa pensar que quando a gente vai alinhar um chakra, a gente precisa curar essas questões que estão desalinhadas também, né? Porque o Ho'oponopono, ele vai ajudar a gente, só que a gente precisa trazer um significado para isso. A gente não vai simplesmente recitar o Ho'oponopono, a gente não vai simplesmente falar por falar. A gente precisa trazer o significado para que esse processo ele traga uma alteração, ele traga uma mudança e ele traga uma visão diferente dentro do seu próprio ser. Então, primeiro, você precisa pensar: por que você tem uma questão com o dinheiro? Né? Quais são as suas crenças limitantes com relação ao dinheiro? Muitas pessoas crescem na vida escutando que o dinheiro é sujo. Algumas pessoas têm dificuldade, inclusive, de tocar no dinheiro, porque tem uma crença tão limitante, tão grande, que pensam de fato que o dinheiro é sujo. Então, isso é uma grande crença limitante. E aí você pode pensar: nossa, isso é absurdo, mas existe. Isso existe. Isso existe. E muitas pessoas podem passar por isso. Então, isso já é uma crença limitante, né? Com a dificuldade que você tem de se sentir merecedor ou merecedora de prosperar na sua vida, o valor que você dá até mesmo para o seu trabalho, o valor que você dá para si mesmo. Então, você analisa na sua vida quais são as crenças limitantes que você tem com relação a ele. Além disso, você precisa trazer para si também como que você lida com a energia, né, do dinheiro. Você é uma pessoa que o dinheiro chega na sua vida e você gasta ele com coisas superficiais, e aí às vezes você deixa de levar a energia do dinheiro, né, o que você tem, o dinheiro que você tem para as coisas que de fato você precisa pagar, né, e aí você acaba gastando com coisas superficiais, e aí você já tá levando o seu dinheiro para um outro propósito, você não tá levando para o que de fato precisa. Então, você primeiro precisa trazer essa análise. Como que você lida com o dinheiro? E por que das crenças limitantes? Por que você não consegue parar com ele, né? Por que você não consegue fazer uma economia? Mesmo que você tenha um dinheiro ali todo mês, por que às vezes não sobra? E onde que você está depositando o seu dinheiro? Você consegue ter uma gestão financeira? Você anota os seus gastos? Então, enfim, pra gente resumir, você vai fazer essa análise na sua vida, no seu processo de autoconhecimento, como que você lida com a energia do dinheiro. E aí, para te ajudar no seu processo de cura, então, você vai recitar para a palavra dinheiro, com o equilíbrio do chakra base, as seguintes frases. Então você vai começar, né? Lá eu ensinei como que você vai utilizar o seu japamala. Sempre com o dedo polegar, nunca vai passar as contas com o indicador, porque o dedo indicador é o dedo do ego. Quando a gente fala de cura, quando a gente fala de conexão com a nossa espiritualidade, quando a gente fala da nossa transcendência de alguma forma, da nossa evolução, a gente não envolve o nosso ego. É um momento que a gente deixa o nosso ego de lado e a gente traz para si o contentamento do amor, da compaixão, né? Então, a gente não utiliza o nosso ego. Então, a gente vai utilizar somente o dedo polegar. Então, você vai passar as contas desse japamala com o seu polegar. E aí, conforme você vai passando, você vai recitando ou em voz alta ou mentalizando. Mas eu sempre te indico que você faça isso em voz alta, se você puder, porque o poder da palavra falada é muito mais potente. E você vai falar: dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. E aí você vai repetindo isso até você completar 108 contas do japamala. Mas, como eu mencionei, você precisa trazer o significado disso para sua consciência. Então você não vai só citar dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe. Você vai pensar: por que você sente muito e se perdoa pela energia do dinheiro? Bom, por talvez ter mantido muitas crenças limitantes, que você não pode prosperar, que você não é merecedor de ser próspero e abundante na sua vida, que você não pode ter bens materiais. Além disso, você pode pensar também, talvez, em todas as vezes que você já se apegou demais ao dinheiro, porque a gente que é ser humano, quando a gente tá muito apegado à matéria, a gente se apega ao dinheiro também. E aí a gente vive para ele, a gente não vive para receber ele, né? Para que ele possa ser útil na nossa vida. A gente trabalha justamente para que a gente fique refém dele. E esse não é o propósito, né? Então, além disso, você pode pensar em todas as vezes que você
usufruiu dele de uma forma exacerbada, e aí chegou no final do mês, você gastou com coisas demais, com coisas supérfluas, e aí você está acumulando demais, ou você acumula muitos bens, muita roupa, muito sapato, ou você acumula o próprio dinheiro, né? Então, isso também é um desequilíbrio, acumular muito dinheiro e não saber compartilhar de uma forma caridosa, né? Então, assim, isso também é muito importante para você compreender como que a energia do dinheiro vai fluir na sua vida. Se você tem muita dificuldade financeira, sempre, é importante também você pensar como que você lida com as suas trocas energéticas, né? Como que você lida com as ajudas que você tem na vida, como que você pode também ajudar o outro. E quando eu falo sobre ajudar o outro, eu não falo sobre o dinheiro em si, porque o dinheiro é uma energia que nós temos. O dinheiro, ele é energia. Além dele ser uma espécie material, dinheiro é energia. Então, nós precisamos pensar que muitas vezes a gente deixa de ajudar as pessoas porque a gente pensa que a gente não tem o dinheiro para ajudar elas, mas a gente pode ajudar as pessoas compartilhando conhecimento, fazendo um trabalho de caridade numa ONG, numa instituição. Enfim, nós temos inúmeras formas de ajudar as pessoas mais vulneráveis sem ser com a energia do dinheiro, mas obviamente o dinheiro, ele está atrelado a isso, porque ele diz respeito às suas trocas que você vai fazendo no seu mundo, na sua vida. Então é muito importante você pensar isso também na sua vida. Aquilo que chega para você é muito importante que você também saiba retribuir para o outro, porque se você só acumula para você, obviamente isso vai estagnar em algum ponto. Por isso é importante ter a troca. Então vamos continuar. E aí você vai pensar, sinto muito, por favor, me perdoe. E aí você já pensando nisso, todas as questões pelas quais você sente muito pela energia do dinheiro. Pensou nisso? Sou grata, eu te amo. E aí você vai agradecer por ter ele. Você vai agradecer, por mais que você não tenha a quantidade que você acha que você precisa no momento, você já agradece por aquilo que você já tem hoje. E você vai continuar pensando o quanto que você ainda precisa ter na sua vida para que você possa se sentir uma pessoa mais próspera e mais abundante com relação a essa energia do dinheiro, para que ele possa te ajudar mais na sua vida, né? Com relação à sua vida, para que você também possa contribuir com o outro, com aqueles que estão à sua volta, né? Seja com seus familiares, no seu relacionamento, nas suas amizades, enfim. E aí você vai agradecendo a ele, agradecendo porque você já se sente uma pessoa próspera, você já se sente uma pessoa abundante na sua vida e porque você pode sim amar ele. E quando a gente fala sobre a gente pensar no sentimento de afeto pela prosperidade e abundância, isso de forma alguma está atrelada ao seu apego. Você precisa pensar que uma característica primordial quando a gente pensa na vida da matéria, para que a vida da matéria possa fluir, é você desapegar. Quanto mais você se apega à matéria, ao dinheiro, aos bens, mais essa questão ela vai ser um grande fator na sua vida. Então, o desapego é uma palavra fundamental para você trabalhar, inclusive, o seu chakra base. Bom, e aí você vai recitando: dinheiro abençoado, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. E você faz isso até completar 108. Se você quiser trabalhar isso com relação a algum aspecto de alguma emoção sua, como por exemplo, a segurança como o oposto do medo, né? Ou a coragem, a segurança, o se sentir seguro, o se sentir corajoso e não aquele medo que te paralisa, aquilo que faz você se sentir bloqueado. Aí você vai falar: coragem abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Como que você vai trazer o autoconhecimento para isso? O sentido para isso? Coragem. Sinto muito, por favor, me perdoe por todas as vezes que fui muito medroso, muito medrosa, por todas as vezes que me senti bloqueado na vida, que não tive atitude, que estagnei. Sou grata, eu te amo, por conseguir ser uma pessoa corajosa, como uma pessoa com atitude, uma pessoa que se sente segura, se sente pertencente, se sente aterrada no mundo. Quando a gente fala do chakra base, a gente fala também de aterramento. Uma pessoa que está livre de amarras. Então você sempre vai trazendo o sentido para isso, porque você fazer sem sentido não tem sentido. Obviamente a questão é essa. Não tem como você fazer uma prática
de cura, uma prática de alinhamento, uma prática que para te ajudar, se ela não tem sentido, se ela não faz sentido na sua vida. Então, você precisa buscar autoconhecimento, sabedoria e sentido para aquilo que você faz, para trazer o alinhamento dos chakras. E aí, com relação ao chakra base, você pode pensar nos desequilíbrios. Aqui eu trouxe, então, a questão do dinheiro e a questão da segurança. E aí também você pode contribuir com o seu processo com uma pedra, né? Quando você estiver ali fazendo, você estar com uma pedra do lado. Aqui nós temos uma jaspe vermelha. Você pode também utilizar um orgonite. Eu vou falar mais pra frente com relação aos orgonites, porque o orgonite é uma ferramenta que eu utilizo na minha prática de Reiki. Eu gostaria de trazer um vídeo só para falar dos orgonites, né? Porque tem toda a teoria por trás do orgonite. Então hoje nós falaremos mais sobre o japamala e eu vou trazendo as pedras também. Então aqui nós temos uma jaspe vermelha que é voltada para o equilíbrio do chakra base. Você pode utilizar uma cromoterapia ligando uma luz vermelha para que o seu processo aí de cura e de alinhamento ele seja mais potente. Então vamos continuar agora com o chakra esplênico, que é o nosso segundo chakra. Esse japamala, ele é comprado também, ele não foi eu que fiz, mas eu gosto muito dele também. Essas contas de açaí, elas são muito bonitas, eu adoro. Enfim, então aqui nós temos um japamala do chakra esplênico, e aí o que você vai pensar para trazer o equilíbrio dele? Bom, o chakra esplênico em desequilíbrio, ele pode apresentar uma dificuldade de você se sentir grato ou grata pela sua vida, pelas questões que você tem na sua vida, né? Seja as questões da matéria, seja o seu próprio conhecimento e autoconhecimento que você tem na sua vida. O chakra esplênico pode falar em desequilíbrio sobre alguma disfunção na sua sexualidade, seja uma hiper ou uma hipossexualidade. O chakra esplênico em desequilíbrio pode falar sobre uma dificuldade muito grande de você se sentir apaixonado pela vida, sabe? Uma dificuldade muito grande de você sentir uma vitalidade, perda de vitalidade. Pode falar bastante disso também, sobre uma perda de vitalidade no seu corpo. Pode falar também sobre uma dificuldade de você se conectar com o seu processo criativo, porque o chakra esplênico, ele fala muito sobre o fluxo de energia sexual, que obviamente está atrelado com o seu processo de criatividade. Então, se a sua criatividade se encontra bloqueada, é porque de alguma forma o seu chakra esplênico pode estar em desequilíbrio. Então, você vai pensar aí em alguma dessas questões que você gostaria de trazer, ou outras, né? Nós temos outras questões que falam também acerca do chakra esplênico, e aí você pode pensar em alguma delas e trazer para si o equilíbrio. Vamos pensar aqui na criatividade. Então vamos lá, você vai começar. Criatividade abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata, eu te amo. E sempre trazendo o motivo. Por que sinto muito, por favor, me perdoe? Talvez por todas as vezes que você desmereceu o seu processo criativo, por todas as vezes que você fez um desenho e você falou que você pode ser uma pessoa que não tem dom para desenhar. Porque, na verdade, a arte, muitas vezes, ela não fala de dom, né? Ela fala, assim, de dons porque algumas pessoas têm um dom para trabalhar com o mundo artístico, com a pintura e tudo mais. Mas a arte, ela vai muito mais para além dessas questões do dom também. Porque todos nós, seres humanos, temos um potencial artístico dentro da gente. Só que a questão é que a gente se compara muito com o outro, como se o do outro fosse mais bonito, o do outro fosse mais artístico, mas na verdade não, é só uma comparação. Então você precisa aprender a reconhecer e amar o que é a sua arte, né? Tipo, se você fez uma pintura e pra você ela ficou ruim, aquela é a sua arte, entendeu? De alguma forma você expressou algum sentimento ali naquela pintura. Então aquela é a sua arte. Então você poder admirar isso também em si. E aí, sou grata, eu te amo, por quê? Porque a gente precisa agradecer e reconhecer que a criatividade, ela vai nos levar muito longe, né? Pessoas criativas criaram muitas coisas no mundo, inventaram grandiosas coisas no mundo, então a gente precisa da criatividade na nossa vida. E aí você pode pensar também na sexualidade, com relação a uma sexualidade que esteja de alguma forma descompensada, né? Seja hipo ou hiper. E aí você vai trabalhar isso, trazendo o seu processo de autoconhecimento, enfim, né? Você vai sempre trazer um processo de sabedoria para aquilo que você deseja curar em si. E aí você vai recitar
esse mantra, né, que é o Ho'oponopono, essa técnica, com relação ao que está em desequilíbrio, você vai recitar 108 contas e finalizar. E aí você pode também utilizar a pedra. Aqui nós temos uma calcita laranja, que é uma pedra do chakra esplênico. E ligar uma cor laranja, obviamente. Bom, então agora vamos para o nosso terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar. Ele diz respeito à cor amarela. Dois desequilíbrios que nós podemos pensar é a dificuldade com a sua autoestima, né? Uma insegurança muito grande. Então, dificuldade com a autoestima e a dificuldade com disciplina também, que pode falar também sobre o nosso plexo solar. E aí, vamos pensar mais especificamente com relação à autoestima. Aí você vai começar, né? Autoestima abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata, eu te amo. Ou sou grato, eu te amo. Por que autoestima? Você vai começar a pensar, talvez, nas vezes que você teve dificuldade para se amar, teve dificuldade para se aceitar. E você vai se sentir muito por isso. Você vai se desculpar por este processo. Você vai trazer esse processo para si, né? Por todas as vezes que você se desmereceu, todas as vezes que você se rejeitou. E aí você vai trazer o processo de perdão para isso. E você vai recitar: sou grata, eu te amo. Por quê? Porque a gente precisa de autoestima, a gente precisa de segurança, a gente precisa se sentir bem, a gente precisa da nossa autoaceitação, a gente precisa do nosso contentamento emocional, né? Com a nossa aparência, com a nossa segurança pessoal. Então, é muito importante também. Mas você pode aí pensar nos outros desequilíbrios também que esse chakra pode estar causando na sua vida. E aqui nós temos como uma pedra, né? Como um cristal, um citrino. O citrino, que é uma pedra para o equilíbrio do seu plexo solar. Bom, então vamos lá agora para o nosso chakra cardíaco. Aqui nós temos a cor verde. O chakra cardíaco, ele está relacionado aqui dessa região, né? Para você saber mais especificamente sobre a região de cada chakra, mais uma vez eu te aconselho a assistir esse vídeo sobre os chakras, né? Então, o chakra cardíaco está associado à cor verde. Ele pode falar, num amplo aspecto, sobre a energia do amor, sobre você se amar, sobre você se sentir amado, sobre você sentir a capacidade de dar amor ao outro. Então ele fala do amor num amplo aspecto, não somente de amor afetivo, mas de amor familiar, de amor compassivo, de amor de amizade, enfim, de amor universal. O chakra cardíaco fala de amor universal. E ele também pode falar de saúde. Então, a gente tem até mesmo duas cores para falar sobre o chakra cardíaco, que é o verde e o rosa, né? Mas eu sempre associo mais ao verde, mas nós temos também o rosa, porque o rosa é a cor associada ao amor e o verde é a cor associada à saúde. Mas muitas pessoas conhecem o chakra cardíaco com a cor verde, que é a cor da saúde e da cura, né? Então, você vai pensar em alguma questão que possa estar desequilibrando o teu chakra cardíaco e você vai recitar o Ho'oponopono. Então, se for alguma questão relacionada à sua saúde, saúde abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Se for alguma questão relacionada ao amor, seja o alto amor, seja o amor universal, enfim, a energia do amor. Amor abençoado, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Por que sinto muito, por favor, me perdoe? Por todas as vezes, talvez, que você não se amou, por todas as vezes que você não se sentiu amado ou amada, querido, por todas as vezes que você não conseguiu amar o outro, mesmo nas dificuldades. Então você vai trazer o perdão para isso e aí você vai falar: sou grato, eu te amo. Te amo porque a gente precisa, inclusive, amar a energia do amor, porque o amor é a energia primordial e a base de todo qualquer ser humano. Né? Sem essa energia, não seríamos nada. O amor é a nossa essência. Então, é exatamente dessa forma que você pode pensar para equilibrar o seu chakra cardíaco, dentre outras questões também que você pode trazer. Aqui, com relação ao cristal, eu tenho uma aventurina, mas nós também temos o quartzo verde, o quartzo rosa. Você pode trazer aí para o seu trabalho de cura energética, o cristal que você mais se identificar com relação a este chakra, né? Mas aqui nós temos uma aventurina. Bom,
Com relação ao chakra cardíaco é isso. Agora vamos para o chakra laríngeo. Chakra laríngeo, nós temos a cor azul. Chakra laríngeo pode falar da nossa comunicação, da nossa expressão. Lembrando que se comunicar não é somente verbalmente, né? A gente se comunica através do olhar, através do nosso corpo, através dos gestos, através do texto, da palavra escrita, através da música, né? A gente se comunica de diversas formas. O ser humano tem inúmeras formas de se comunicar, mas comunicação num amplo aspecto. Então, se a sua comunicação está desequilibrada de alguma forma, você pode trabalhar o equilíbrio dela através desse chakra. E aí você vai começar. Comunicação abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata, eu te amo. E é dessa forma que você vai trazer o equilíbrio do seu chakra laríngeo. Aqui, com relação ao cristal, eu tenho um lápis lazuli, que é uma pedra do chakra laríngeo. Essa pedra é muito bonita. Aliás, todas são, né? Mas aqui nós temos o lápis lazuli. Mas nós temos outras pedras também. Eu não vou me recordar todas agora, mas você pode sentir à vontade, né? Pra pesquisar sobre as pedras do chakra laríngeo. E aí você pode utilizar a cor azul, você pode trabalhar dessa forma com o seu japamala e utilizar o seu cristal. Agora vamos para o nosso chakra frontal. Aqui nós temos o chakra frontal, que é o nosso famoso terceiro olho. E o que mais pode desequilibrar? A nossa intuição, né? O nosso aspecto aí da clareza, de uma visão muito confusa, muito nebulosa, sabe? De uma dificuldade de enxergar a verdade da situação. Então, você pode trabalhar o seu chakra frontal se você tiver com alguma dificuldade na sua intuição, dificuldade de enxergar a verdade das coisas, dificuldade de utilizar da sua intuição para se guiar na vida, porque a intuição é quando nossos mentores, quando a nossa espiritualidade se comunica com a gente. Então, você pode recitar: intuição abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Você pode pensar também aí no seu processo de autoconhecimento, né? Se você está no seu processo de autoconhecimento e você gostaria de potencializar ele, você pode falar também: autoconhecimento abençoado, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Mas quando a gente pensa no chakra frontal, algo que desequilibra muito a gente é a nossa intuição. E aí a gente começa a confundir a intuição com a questão da paranoia, né? Que todo ser humano pode em algum momento fazer essa confusão de alguma forma. Então, por isso que é muito importante você trabalhar o teu chakra frontal para que você possa trazer clareza para sua visão, né? Não trazer confusão, não trazer medo, porque a intuição em desequilíbrio, trazendo paranoia, ela vai inclusive te trazer medo, que vai afetar lá o teu chakra base. Vai afetar todos os outros, na verdade, né? Porque eu sempre falo que um chakra em desequilíbrio, ele vai desequilibrar os outros também de alguma forma. Então, aqui você pode pensar na sua intuição. E com relação ao cristal, eu trouxe aqui uma ametista. Essa ametista é muito bonita também. Então, aqui nós temos uma ametista. E aí você pode utilizar também o quartzo branco. Outras pedras também que nós temos. E pra gente finalizar, nós temos aqui o último japamala com relação ao chakra coronário. Oh, meu Deus! Gente, como ele ama! Bom, então vamos dar continuidade aqui. Com relação ao chakra coronário, a gente pode pensar na mediunidade, né? Obviamente que a intuição está atrelada. E assim, de todos os chakras, os que estão super, hiper conectados são o chakra frontal com o coronário, que são os chakras que vão falar da sua conexão com a sua espiritualidade. E especialmente aí se você é uma pessoa que tem algum dom mediúnico, alguma mediunidade ostensiva, quando esses chakras estão bloqueados ou estão desequilibrados, eles atrapalham muito, muito, muito. Exatamente por isso que é importante que você possa trabalhar o equilíbrio deles. Então, você poder fazer, né, o Ho'oponopono utilizando do seu japamala para equilibrar esse chakra vai ser muito importante também. E você pode recitar, né, mediunidade abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. E eu digo que nesse chakra, inclusive, você pode utilizar da sua conexão espiritual, né? Você pode utilizar aí da sua religião, da sua espiritualidade, daquilo que você crê, para você se conectar com eles, com seu mentor, com seu anjo, enfim. Você pode utilizar
aí nesse último chakra a sua conexão com a sua espiritualidade, trazer aí o seu processo de sabedoria, de inteligência espiritual, tudo que pode envolver os aspectos da inteligência espiritual que você precisa equilibrar mais em si, e aí isso tudo obviamente vai te ajudar. E aqui com relação ao último chakra, nós temos eu não sei se fala Raulita ou Roulita, mas é essa pedra aqui branca. Deixa eu chegar mais perto porque olha como que ela tem esses... Ela é bem diferente aqui. Mas enfim, aqui nós temos essa pedra que diz respeito ao último chakra, que é o nosso 7º chakra, o chakra coronário. Bom, e aí você sempre vai fazer, né, esse processo da conexão com o seu Japamala, fazendo as 108 contas, desse modo que foi ensinado aqui. E você pode, obviamente, ir meditando nessas questões, trazendo sentido, trazendo significado e trazendo a cura para o seu processo, para que a sua mente vá ressignificando tudo isso que você, de alguma forma, está trazendo desequilíbrio para sua vida, né? Então, esse que é o processo de cura, é quando a sua mente vai trabalhar para ressignificar tudo isso que está desequilibrado de alguma forma. Então, a sua mente ressignificando isso, obviamente que o seu cérebro vai começar a assimilar de uma outra forma e isso vai contribuir com o seu processo de cura, com o seu processo de alinhamento do seu chakra. Bom, então, eu quero deixar muito bem claro, muito bem enfatizado neste vídeo que jamais, de forma alguma, as questões das práticas integrativas, as questões das práticas que nós temos para contribuir com o nosso processo, elas não vão substituir você procurar um médico para te ajudar, especialmente quando eu falei aqui do nosso chakra cardíaco, né? Quando a gente fala também do chakra base, nós sabemos sobre todas as questões políticas que há no mundo, mundiais, nós sabemos sobre tudo isso. Então, isso, para que não haja comentários e até mesmo julgamentos com relação às questões que nós temos no mundo de desigualdade, é muito importante deixar bem claro que há conhecimento sobre tudo isso. Mas quando a gente pensa em a gente poder evoluir o nosso ser, para que então a gente evoluindo o nosso ser, a gente pode ajudar o próximo, então é dessa forma que a gente começa uma evolução, né? A gente, muitas vezes, uma mudança, ela não vai começar de várias pessoas juntas, ela pode começar de uma pessoa mudando, aí uma pessoa vai passando para outra, que vai passando para outra, e vai se formando uma grande corrente, para que a gente possa evoluir a nossa mente, o nosso pensamento, para que a gente possa evoluir nossa vida, né? Ter conhecimento que a gente pode sim curar, a gente que vai curar as nossas questões, né? A gente sempre vai ter auxílio da medicina, a gente tem auxílio da espiritualidade, mas a cura também ela parte dentro da gente, quando a gente aprende a ressignificar muitas coisas na nossa vida, quando a gente aprende a mudar as formas de pensamento que nós temos, que são muito limitantes, que são muito arcaicas, que são muito, de fato, limitantes, que podem querer aprisionar a gente. Por isso que a gente fala em expansão espiritual, em expansão consciencial, né? Em quebra de paradigmas, porque é exatamente tudo o que prende e aprisiona o ser humano, é a gente poder se libertar e evoluir o nosso ser. E falar disso é muito importante ter sabedoria, é muito importante ter discernimento e utilizar do seu processo de autoconhecimento e evolução para você poder se evoluir mais e também ajudar o outro. Porque quanto mais a gente melhora na vida, a gente precisa ter em mente que as pessoas, elas precisam de alguma forma se beneficiar da nossa melhoria. Porque se você não tem esse conhecimento, você continua de alguma forma aprisionante. Porque você não tá levando aquilo que há de bom, que foi para tua vida, para o próximo. Então é muito importante ter esse pensamento também, para que você possa tirar o outro do seu próprio aprisionamento. Bom, você pode estar se perguntando nessa altura do campeonato qual que é a regularidade que você vai fazer essa prática, né? Qual que é o tempo que você precisa. Se a gente pensa, eu tenho alguns estudos, um livro que eu estou lendo, que é sobre psicologia transpessoal, e o autor fala que alguns estudos neurobiológicos, eles mencionam que para que o nosso cérebro possa captar uma informação e uma nova prática na nossa vida, a gente precisa fazer essa atividade por 21 dias consecutivos, sem quebrar nenhum dia. Então, vamos pensar que nós temos 7 chakras, que foi exatamente o processo que eu passei, que eu contei na história sobre a iniciação do Reiki. Mas, obviamente,
Pode ser, obviamente, que você não esteja passando por uma iniciação do Reiki, você só tem um grande desejo de alinhar os seus chakras, né, no seu dia a dia, e obviamente que você também pode buscar as outras práticas integrativas, como, obviamente, a prática do Reiki, que vai te ajudar em muito com o alinhamento do seu chakra. Mas aí, quando o meu objetivo de trazer essa prática aqui é que você possa fazer no seu próprio processo de autoconhecimento, né? E além disso, isso também vai te ajudar a trabalhar muitas crenças que você tem com relação a esses desequilíbrios na sua vida. Então, voltando, você pode pensar aí que em um processo de 21 dias nós temos 7 chakras. Então, você pode fazer 3 ciclos de 7. Então, você vai começar 7 dias com 7 chakras. Então, nos primeiros 7 dias, você vai fazer chakra base, chakra esplênico, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Terminou um ciclo de 7, começa outro, até você fechar 3 ciclos de 7, que vai dar 21 dias consecutivos. E aí eu te garanto que você, de alguma forma, no seu dia a dia, você vai sentir alguma diferença, porque a gente vai trabalhar a nossa mente, especialmente se você falar em voz alta, você vai estar trabalhando o poder da palavra falada, que é muito mais potente. Então, alguma mudança no seu cérebro, na sua mente, naquilo que você tem de aprisionamento de alguma forma com relação às perspectivas dos desequilíbrios que você queira trabalhar, alguma mudança pode começar acontecendo. Pode ser que, de fato, a primeira instância não seja tão perceptível assim, mas no decorrer do tempo você vai vendo e vai percebendo que é muito potente sim, principalmente quando você começa a trazer essa mudança para o seu dia a dia, né? Então, essa mudança ela precisa estar alinhada com o seu dia a dia também. E muitas vezes a gente pode romper esse ciclo, né? Se a gente está ali no processo de trabalhar, por exemplo, a questão da segurança financeira, uma vez ou outra a gente desequilibra, aí pode ser que haja uma regressão. Então, por isso que é importante sempre estar retomando. Sempre que você sentir necessidade, você pode estar fazendo essa prática na sua vida. É isso. De alguma forma, eu desejo do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado. Eu te desejo que você tenha um incrível processo aí de autoconhecimento, de cura das suas questões, de alinhamento de chakras. E eu te convido também, se você nunca fez a prática do Reiki, né, que você possa procurar por um reikiano na sua cidade, no seu município, onde você mora, para que ele possa te ajudar também com o seu alinhamento de chakras, mas no seu próprio processo de autoconhecimento, que você possa aí mergulhar profundamente no seu ser e trazer para si o alinhamento da medicina energética do seu corpo. E é isso, nós nos vemos. Um grande abraço e até mais!